Olá, alunos do sexto ano A e do sexto ano B. Eu vim explicar para vocês o roteiro a ser realizado durante essa semana, que traz como tema o diálogo entre os textos. Quais são os objetivos dessa aula? Explorar diferentes gêneros textuais, identificar e analisar as características e os modos de organização de tais gêneros, bem como a maneira em que cada um deles veicula informação. Observar como os textos dialogam e se aproximam por meio dos temas e dos recursos de linguagem, relações intertextuais e interdiscursivas. Reconhecer diferentes formas de tratar uma informação na comparação de textos que tratam do mesmo tema, em função das condições em que ele foi produzido e daqueles em que será recebido. A habilidade trabalhada durante essa aula é utilizar diferentes gêneros textuais, considerando a intenção comunicativa, o estilo e a finalidade dos gêneros. Então vamos lá, começar. O diálogo entre os textos. Eu quero que vocês apenas observem essas duas imagens, a imagem abaixo, e vão refletir as questões. Não é necessário copiar as perguntas, eu quero apenas que vocês reflitam. Então, nós temos aqui duas imagens. Eu acredito que vocês já viram em algum lugar, né? Por exemplo, na aula de arte, já deve ter entrado em contato com essa obra de arte aqui da Mona Lisa, do Leonardo da Vinci. E nós temos uma imagem ao lado chamado Mônica Lisa, do Maurício de Souza. Vocês também já conhecem essa personagem aqui das histórias em quadrinhos. Será que há alguma semelhança entre elas? Vocês observam que há algo de semelhança entre elas? Tem algo de semelhante na Mona Lisa, do Leonardo da Vinci, e na Mônica Lisa, do Maurício de Souza? Observem bem. Há diferenças entre elas? Também há alguma diferença aí? Vocês observam diferença? Ou é totalmente semelhante? Vocês já ouviram falar em intertextualidade? Já ouviram falar desse tema aqui, ó, intertextualidade? Vocês sabiam que um texto ele pode estar relacionado com outro? O que vocês acham? Que sim ou que não? Então, esse roteiro ele tem como base a aula exibida pelo Centro de Mídias do dia 15 de maio, que se chama Se Liga nos Textos. Aí vocês vão acessar esse link e para terem acesso novamente à aula. Então, vamos lá. Vamos estudar um pouquinho sobre o diálogo entre os textos. Então, vamos ver como que dá esse diálogo intertextual. Primeira pergunta, então, aí. O que é intertextualidade? Então, a intertextualidade é a influência e relação entre dois ou mais textos, realizando a análise das referências que existem em cada um deles. Essas referências elas podem ser notadas de maneiras explícitas, as claras, que a gente observa bem, logo que vê uma imagem, um texto, você percebe bem, ou implícitas, tá? Que não está às claras. E podem ser representadas em diferentes maneiras, sejam elas auditivas, em áudio, visuais ou escritas. Pode-se dizer que a intertextualidade determina o fenômeno realizado ao processo de produção de textos, onde faz um diálogo entre as construções visíveis do texto. Então, o que são essas construções visíveis? O
no conteúdo, na forma ou em ambos. Então, a intertextualidade, ela pode ser verificada onde? Onde que nós observamos a intertextualidade? Ela está presente em músicas, em propagandas publicitárias, artes plásticas, na dança e entre outras manifestações. Como que ela ocorre? Então, como que a intertextualidade ocorre? Pode-se dizer que toda produção textual ela pode ser considerada um intertexto. Isso porque, durante o seu processo de criação, todo autor ou artista sofre inúmeras influências das obras com as quais teve contato ao longo da vida. De alguma forma, essas influências são refletidas em sua composição. Então, durante toda a nossa vida, seja de escritor, seja de poetas, então eles podem sofrer influências, né? Por causa do inúmero contato que a gente tem com vários textos. E para vocês entenderem melhor, vocês vão assistir essa videoaula, tá? Conforme o link, que se chama Interpretação de Texto e Intertextualidade, do professor Pasquale. Ele explica muito bem, tá? Sobre a intertextualidade. É um vídeo rapidinho que vocês devem assistir aí, quem puder assistir, assistam. Agora as atividades. Leia os textos abaixo. Então, nós temos alguns textos aqui. O primeiro texto chama-se A Obra de Arte Retirantes. Essa imagem aqui, ó. Então, Retirantes é um quadro de Cândido Portinari, pintado em 1944 em Petrópolis, no Rio de Janeiro. O painel é um óleo sobre tela e tem a medida, faz parte do acervo do Museu de Arte de São Paulo, do MASP, e retrata uma família de retirantes. Pessoas que se retiram de uma região para outra em busca de condições melhores de vida. Então, nós temos essa obra de arte aqui, chamado Retirantes, que retrata uma família de retirantes, né? Ó, uma obra de arte bastante conhecida aqui nacionalmente e internacionalmente também, né? Uma família se retirando, retirantes. O texto 2. Então, nós temos uma letra de música, Asa Branca, de Luiz Gonzaga. Tenho certeza que vocês conhecem essa música também. Então, nós vamos ver a letra da música. Então, Asa Branca. Quando olhei a terra ardendo, qual fogueira de São João, eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Eu perguntei a Deus do céu, por que tamanha judiação? Que braseiro, que fornalha, nem um pé de plantação. Por falta d'água perdi meu gado, morreu de sede meu alazão. Por falta d'água perdi meu gado, morreu de sede meu alazão. Inte mesma asa branca bateu asas do sertão. Então se eu disse, adeus Rosinha, guarda contigo meu coração. Então se eu disse, adeus Rosinha, guarda contigo meu coração. Hoje longe muitas léguas numa triste solidão. Espera a chuva cair de novo para mim voltar pro meu sertão. Espera a chuva cair de novo para mim voltar pro meu sertão. Quando o verde dos teus olhos se espalhar na plantação, eu te asseguro, não chore não, viu? Que eu voltarei, viu, meu coração. Eu te asseguro, não chore não, viu? Que eu voltarei, viu, meu coração. A composição do Humberto Teixeira e do Luiz Gonzaga. O terceiro texto, nós temos uma notícia. Então, nós temos a manchete. Mais de 300 mil são afetados por piora da seca no Nordeste. Dos 521 aquíferos da região, 214 estão abaixo de 30% da capacidade. Centenas de milhares de pessoas hoje vivem em áreas extremas e severas. Então, pelo Correio Brasiliense, publicado em 30 de julho de 2018. Aí nós temos uma imagem aqui da seca. Os indícios de que a seca está implacável é denunciada pela terra rachada.
A falta d'água nos reservatórios e a previsão de poucas chuvas agravam o problema. O último mês foi ainda mais crítico. Monitoramento da Agência Nacional de Águas, ANA, mostra que a seca moderada, nível intermediário do problema, aumentou 246% entre maio e junho. São mais de 328 mil pessoas vivendo em áreas extremas e severas, onde as intempéries do tempo são ainda mais duras. Nesta semana, reunião definirá decisões estratégicas, com referência à gestão de reservatórios de água para abastecimento e para geração de energia. Sem o avanço de frentes frias, a tendência ainda é de chuvas raras e concentradas nas áreas litorâneas. Os reservatórios estão em baixa. Dos 520 aquíferos do Nordeste, quase a metade, 214, está abaixo de 30% da capacidade, segundo a ANA. O temor de especialistas é de que estiagem semelhante à que castigou o semiárido brasileiro entre 2012 e 2017, considerada a pior da história pelo Instituto Nacional de Meteorologia, INMET, volte a afetar os nordestinos. O Maranhão e o Piauí são os que mais tiveram áreas afetadas pela seca. Na região central do Maranhão, por exemplo, a estiagem varia entre 9 a 15 meses. No Ceará, mais 26 municípios tiveram situação de emergência decretada pelo Ministério da Integração Nacional. Agora são 66 cidades nessa situação. Em todo o país, o número de cidades em estado de emergência ultrapassa 800. No próximo 6 meses, as prefeituras podem pedir apoio ao governo federal para ações emergenciais. Em alguns locais, além do abastecimento de água potável por caminhão-pipa, houve distribuição de comida e famílias foram retiradas de áreas de risco. Então, nós fizemos a leitura de uma notícia, nós fizemos a análise de uma letra de música, a leitura, e uma obra de arte, Retirantes. Então, esses 3 textos. Agora eu quero que vocês comparem os 3 textos. Então, vamos às perguntas. Os textos apresentados acima são de diferentes gêneros textuais. Agora respondam. A. Identifiquem os gêneros de cada texto. O primeiro texto, ele é uma, que eu disse para vocês. O que ele é? Está escrito aqui, ó. O segundo texto, nós temos uma. Qual gênero? Também está escrito no título. E o terceiro, uma. Também outro gênero. A questão B. Comparando os textos em que eles se diferenciam, observem o gênero, a estrutura, em prosa ou em versos, linguagem, formal, informal, função comunicativa, narrar, informar, expor ou retratar. O que vocês vão fazer na questão B? Vocês vão comparar os 3 textos, os 3 gêneros textuais, e vão me explicar a estrutura, como que está? Está em prosa ou está em versos? Como que a gente observa? A letra de música, será que ela é em prosa ou é em verso? E a notícia? A notícia está escrita em formato de prosa ou em verso? E vocês vão me dizer. A linguagem daqui da música, da letra da música, é uma linguagem formal ou é uma linguagem informal? Ó, ele fala aqui, ó. Por farta d'água perdi meu gado. Por farta. Inte mesmo. Então, nós temos a presença de uma linguagem formal ou uma linguagem informal. E a notícia. Nós temos uma linguagem formal ou uma linguagem informal? E o primeiro texto? Nós temos que tipo de linguagem aqui? Linguagem verbal ou linguagem não verbal? Ó, nós temos uma imagem. Imagem é o quê?
Linguagem verbal ou linguagem não verbal? Aí vocês vão analisar. E a função comunicativa dos três? A função comunicativa aqui do quadro, da obra de arte, é retratar, é expor, é informar, é narrar. Qual que é a função comunicativa? E da música, da letra da música Asa Branca? Qual que é a função comunicativa aqui? Ó? Expor, narrar, informar. E a notícia? A notícia, qual que é a função dela? Ela informa, ela expõe, ela narra, argumenta. Então, vocês vão explicar. A C. Em que eles se assemelham? O que eles são semelhantes? Observe a linguagem, a função comunicativa, a estrutura. O que eles são semelhantes, são parecidos esses três textos? E qual é o tema abordado nos textos? Será que é um tema diferente ou eles abordam o mesmo tema? Bem fácil para vocês. Agora nós temos aqui o texto 1, elefante. Um dos campeões da comilança no reino animal é o elefante. Ele é o mamífero terrestre maior do mundo e, para se manter sempre em forma, passa boa parte de sua longa vida comendo. Chega a consumir cerca de 250 quilos de folhagem e capim por dia. Para matar a sede, bebe em média 200 litros de água. Não é à toa que pode pesar até 7 toneladas. O texto 2, beija-flor. O beija-flor gasta muita energia e precisa comer bastante. Ele bate as asas 70 vezes por segundo, voa de lado, de costas e até de cabeça para baixo. Para fazer tantas acrobacias, suga o néctar de até 1.500 flores por dia e ingere também insetos que têm muitas proteínas. Então, a fonte, conheça alguns bichos, da revista Recreio. Pergunta 2. Os textos elefante e beija-flor têm um assunto comum. Nos dois, os animais, será que eles brigam muito, eles comem muito, dormem muito ou passeiam muito? Qual é a alternativa? Referente ao assunto que eles têm em comum. Próxima atividade. Poema. No meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho tinha uma pedra. Do nosso grandioso Carlos Drummond de Andrade. Um ótimo poeta. No segundo texto nós temos uma tira. Vida de passarinho. Uma pedra no meio do caminho. E agora? Se eu tivesse talento, eu faria um belo poema. Mas eu sou apenas um passarinho prático. Pergunta 3. A comparação entre os recursos expressivos que constituem os dois textos revela que A. O texto 2 pertence ao gênero literário. Será que isso aqui é um gênero literário, essa tira? Porque as escolhas linguísticas o tornam uma cópia do texto 1. Será que é essa a alternativa? B. A escolha do tema, desenvolvido por frases semelhantes, caracteriza-se como pertencentes ao mesmo gênero? Será que eles são do mesmo gênero textual? A tira e o poema? Será que são do mesmo gênero? C. Os textos são de gênero diferentes porque, apesar da intertextualidade, foram elaborados com finalidades distintas. D. As linguagens que constroem significados nos dois textos permitem classificá-los como pertencentes ao mesmo gênero. Então, qual a alternativa correta? Aí vocês vão assinalar ou colocar a alternativa no papel. A próxima atividade será do caderno do volume 2, do caderno laranja que vocês receberam. Tá? Qual que é a atividade? O que é, nem tudo que voa é pássaro. Vocês vão encontrar nas páginas do caderno do aluno 21 e 22. Observe as fotos a seguir.
Aqui nós temos um protótipo de Leonardo da Vinci. Segunda imagem, nós temos um dirigível número 1. E a terceira imagem, a aeronave 14 bis de 1806. Questão A. O que essas fotos retratam em comum? O que elas têm em comum? B. As características dos objetos fotografados podem revelar a origem deles e a época em que foram produzidos? Aí vocês vão escrever aí. Não é para discutir, é para escrever. C. Quem são os inventores desses objetos? Quando e onde viveram? Aí vocês irão pesquisar, tá? Então, esse é o nosso roteiro dessa semana. Espero ter ajudá-los, ajudar vocês, né? No caso, vocês alunos, facilitar um pouco. E se vocês tiverem alguma dificuldade, alguma dúvida, vocês podem me perguntar no particular ou no grupo também. Fiquem com Deus, tá? Tudo de bom para vocês.